quais são os sintomas iniciais dos tumores da cabeça e pescoço? Qualquer tipo de tumor, de câncer, é importante a gente saber quais são os sintomas iniciais para poder tratar rápido, para poder tomar providência. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o que é a cirurgia de cabeça e pescoço, para que a gente saiba do que a gente está falando. A cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade médica que é responsável por tratar, aliás, por diagnosticar e tratar tanto os tumores benignos quanto os tumores malignos da região de cabeça e pescoço. E onde que é essa região? Basicamente tumores da face, da laringe, da faringe, da tireoide, da garganta, de uma forma geral, de paratireoide e de glândulas salivares. Então, para facilitar, tudo que está dentro do crânio é parte do neurocirurgião, do neurologista clínico. Tudo que está fora, face, pescoço, essa região, é a área do cirurgião de cabeça e pescoço. Então, é bem definido isso. Então, a gente não trata, por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça, mas tratamos os tumores de uma órbita, por exemplo, o tumor da face, todas essas regiões aí. Então, tumores de tireoide, de paratireoide, de faringe, laringe, nódulos cervicais, que é muito comum, fístulas cervicais, lesões da cavidade oral, alterações de fala que é responsáveis por, muitas vezes, associadas a tumores, tudo isso é parte da cirurgia de cabeça e pescoço. Então, vamos então entender quais são os sintomas que a gente busca identificar para que a gente possa fazer o diagnóstico mais precoce possível dessas lesões. Primeira coisa, um nódulo ou uma massa no pescoço que não desaparece. Isso pode ser o primeiro sinal de um tumor na orofaringe, pode ser o primeiro sinal de um tumor na tireoide, de glândula salivar. E geralmente essas ínguas, esses tumores, eles desaparecem em 2 a 3 semanas quando são tumores relacionados a algum processo inflamatório, que é a causa mais comum disso. Se essa lesão não desapareceu após 2 a 3 semanas, esse nódulo, essa massa no pescoço não desapareceu, fique atento que você pode precisar de uma avaliação especializada. Uma outra situação é quando você tem rouquidão persistente. Você pode ter rouquidão por processo inflamatório, por estado gripal, por tosse, mas geralmente isso também desaparece em um período de 2 a 3 semanas. Acima disso, a gente tem que prestar atenção porque rouquidão persistente pode estar associado a alguma tumoração na corda vocal, tumoração na laringe. E isso aí, muitas vezes, não tem nenhum outro tipo de sintoma, começa diretamente com a rouquidão. Então, a gente faz um exame chamado videolaringoscopia, que é um exame que entra com o aparelho ou pelo nariz ou pela boca, chega até a corda vocal, ele visualiza a integridade da corda vocal. Outra coisa que você deve prestar atenção, ferida na boca que não cicatriza. Lesões persistentes, geralmente associada à dor, geralmente associado a algum grau de sangramento, principalmente em pessoas que fumam ou pessoas que bebem bebida alcoólica em grande quantidade, isso deve ser avaliado, porque pode se tratar de uma lesão maligna. Tumor de boca hoje no Brasil é uma causa importante de problemas e causa de câncer. Outra situação que você deve prestar atenção, dificuldade ou dor para engolir. Pode ser sinal de tumor na faringe, pode ser sinal de tumor no esôfago cervical, pode ser sinal de tumor na laringe supraglótica. Os problemas de tireoide, onde você tem aqueles nódulos, que mesmo são nódulos volumosos, podem não dar alterações para engolir ou respirar, mesmo em fase mais avançada. Mas também pode acontecer, ou seja, os tumores de tireoide também são uma causa de dificuldade para engolir, de dificuldade para respirar. Outra coisa que você deve prestar atenção é obstrução nasal, que pode ser de um lado só, ou quando você tem sangramento recorrente no nasal. Quando é persistente, isso pode corresponder a tumores nasosinusais, principalmente se você tem acompanhamento de dor na face, inchaço na face com sangramento. Então, isso deve ser avaliado. Quando você tem dentes amolecidos, você vai perdendo dentes, sem uma causa aparente, isso também deve ser avaliado, porque às vezes pode indicar um tumor ósseo, pode indicar uma infiltração gengival na mandíbula, no palato, e tudo isso tem que ser avaliado. Às vezes abre a boca, não tem nada, mas uma ressonância ou tomografia pode mostrar a lesão mais alta e que está causando esse amolecimento por acometer a raiz dentária. Se você tem, por exemplo, dor no ouvido persistente, faz uma avaliação, não tem nada no ouvido, mas às vezes a tumoração está lá na orofaringe, na garganta, na base da língua, e por irritação nervosa, isso pode levar a um quadro de dor. Então tem que prestar atenção nisso também.
Quando você tem tumor na garganta, tumor ulcerado, na cavidade oral e é um tumor grande, isso pode levar também a situações de mau hálito. Então, isso também pode, quando é muito persistente, deve ser investigado porque pode ter necessidade de avaliação especialista. Então, quando é que você deve procurar um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço? Qualquer um desses sintomas que eu falei, se eles persistirem além de 2 a 3 semanas, principalmente em pessoas com fator de risco, que fator de risco são esses? Tabagismo, etilismo, alguma exposição ocupacional, então isso deve ser avaliado preferencialmente pelo cirurgião de cabeça e pescoço. A maioria dos tumores de cabeça e pescoço não causa sintomas no início. Aliás, todos os tumores malignos, a maioria não causa nenhum sintoma no início. Mas com a persistência desse tumor sem tratamento ou sem abordagem, ele passa a ter um sintoma cada vez mais persistente também. E isso, muitas vezes, as pessoas vão se adaptando, né, e acabam não se preocupando em procurar orientação médica logo no início. Você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto? Coloque aqui embaixo seu comentário. Se você conhece alguém que já teve alguma situação dessa e que precisou da avaliação, comente aqui que você pode ajudar outras pessoas colocando essas situações.